Paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que virtualmente, por um período pequeno, esperamos. Mas estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor, louvar a Deus, declarar que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é santo, digno de toda a nossa adoração e do nosso louvor. Amém? Quero começar esse culto louvando a Deus pela sua vida que está assistindo, está compartilhando, está participando desse culto. Louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. E quero ler um salmo para a gente começar o nosso período de louvor e de adoração ao Senhor. É o salmo de número 111, amém? Salmo muito bonito. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassível é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Ele manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são para todos sempre, instituídos em fidelidade e em retidão. Ele enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? O louvor do Senhor permanece para sempre. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos que praticam esse temor. Amém? Tementes ao Senhor, mais um dia vamos adorar e vamos render glórias a Ele. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós queremos, ó Deus, consagrar a Ti, Senhor, este culto. Pai, nós te adoramos pelo privilégio que temos, ó Pai, que ainda não presencialmente, Senhor, por um período, mas nós podemos nos reunir, Senhor, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único, que nós te adoramos e que nós te amamos. Recebe, Senhor, este culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa vida nesse instante diante do teu trono, recebe nossas famílias, nossas casas, nossos lares, nossas vidas, Senhor, diante do teu trono, e traz, Senhor, neste momento, a edificação que precisamos, o consolo que precisamos, a força que necessitamos. Deus, age na vida de cada um, em cada casa, conforme a necessidade, Deus. Louvado e engrandecido para todos sempre seja o teu nome, Pai, e que o teu louvor permaneça em nossas vidas, permaneça nesta terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nossa mão, a chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje é
A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar te abençoando nessa noite, nesse culto, e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Nós começamos uma série há algumas semanas atrás a respeito dos ensinos do Velho Testamento. E agora nós vamos falar sobre os ensinos do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos os fundamentos para a vida cristã. É na revelação do Novo Testamento, nos ensinos do Novo Testamento, que nós temos que moldar o nosso caráter, nossos pensamentos, nossas atitudes. É a palavra de Deus, é Jesus que nos dá essa ordem. Então nós queremos começar o estudo de hoje falando de 3 lições. Só que antes eu quero fundamentar isso com um verso lá de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Vamos ver. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, no verso 1 diz: havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João capítulo 1 fala que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Então, se nem só de pão viverá o homem, diz aí, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra é Jesus. Então, nós se alimentamos de Cristo. É Ele que nos dá a verdadeira vida. É por isso que Ele fala: eu sou o pão do céu. E quem comer desse pão jamais terá fome, né? E nunca morrerá. Então, é o pão da vida, Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E em Hebreus, como lemos, Deus falou de várias maneiras, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então, a palavra é o Filho de Deus, é Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E é através da palavra de Deus, que é Cristo, que nós temos a vida. Então, se nós pudéssemos transformar essas coisas em algo palpável, isso significa o ensino das Escrituras. É por isso que, quando nós lemos lá em João, que aquele que ouve as minhas palavras, esse é o que me ama, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que construiu sua casa na rocha, que pode ver as tempestades e não vai abalá-las. Então, veja, meu irmão, como usar isso na prática da vida, como sair dessa posição de inércia, de muitas vezes de prostrado que a gente se encontra. Como aplicar a palavra de Deus na nossa vida, como transformar, como permitir a transformação pelo Espírito Santo, é meditando na palavra de Deus, permitindo que ela venha a fazer parte da nossa vida, do nosso ser, da nossa alma. Então, vamos pegar alguns ensinamentos do Novo Testamento. Eu convido você a olhar os antigos vídeos, os vídeos passados, que vai tratar a respeito dos ensinos do Velho, e essa é a segunda parte da série do Novo. Na primeira parte, nós falamos sobre acepção de pessoas, falamos sobre perdão e falamos sobre não pagar o mal com o mal. E todos esses ensinos são ensinos fundamentais do crente. Então, o crente não paga o mal com o mal. O servo de Cristo, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, sabe que precisa perdoar e não faz acepção de pessoas. São ensinos fundamentais para a sua vida. Isso tem que estar no seu caráter. Se você é crente mesmo de verdade, você não faz acepção de pessoas, você perdoa e você nunca paga o mal com o mal. Se você é filho de Deus, esses são princípios fundamentais da sua vida. Esses são só alguns daqueles que nós vamos tratar. Hoje eu quero tratar outros que têm a ver com a nossa língua. Então nós vamos falar um pouco daquilo
que nós, né, pronunciamos, falamos, dizemos, e a primeira coisa é a respeito da mentira. O crente nascido em Cristo Jesus, ele não usa e nem faz prática da mentira. Ele não tem a mentira como uma das suas ferramentas da vida. O mundo, as pessoas, as coisas que, né, nós vemos maridos que mentem para suas esposas, filhos que mentem para os seus pais, empregados que mentem para os seus patrões, amigos que mentem para os seus amigos, e assim a mentira, né, nos negócios, em todo o meio, a mentira é utilizada. Na política, a mentira é 99%. Né? Basta saber o que o outro quer ouvir, então você sempre vai dizer o que o outro quer ouvir para tentar ganhar algum crédito com isso. É só você descobrir qual é a necessidade e você faz uso da mentira o tempo todo, principalmente, como eu disse, na política. Então toma cuidado, não acredite em políticos, porque eles têm como rótulo do seu caráter serem mentirosos. Então não existe salvação, né, para essa classe aí política, porque eles já têm como ferramenta a mentira. Então, política e mentira andam de mão dada, porque é através da mentira que eles conseguem persuadir as pessoas e fazer com que você, né, tome partido. Então tome cuidado, a política e a mentira andem. Nunca, crente nenhum pode defender partido político, né? Pode defender político, porque eles são todos fundamentados na mentira, e a gente sabe quem é o pai da mentira e quem faz uso da mentira, né? Então a primeira coisa é que nós não trabalhamos com a mentira. A mentira não está no nosso arsenal, não está no nosso arcabouço de ferramentas, não está na nossa caixa de ferramentas. Ela não faz parte do caráter do crente, daquele que é de Cristo. E nós vamos ver alguns versículos sobre a mentira. Um deles está lá em Efésios 4:25, diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandonar significa não usar mais, né? Vamos abandonar isso, deixe para trás. Somente falar a verdade com o seu próximo, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. E no outro versículo, em Colossenses 3, 9 e 10, diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já não são mais do velho homem. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado na imagem de Cristo. A imagem de Cristo é mentira? Se nós estamos sendo renovados na imagem de Cristo, não existe mentira em Jesus. Não existe mentira em Jesus. Então, no crente, na nossa vida, não existe mentira. Não existe acepção de pessoas. Não existe pagar mal com mal. Não existe falta de perdão. São fundamentos da vida cristã. Outra coisa também a respeito da mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Se você fala a verdade, Deus tem prazer nas suas palavras. Deus tem prazer aqui, ele fala aqui, Deus se deleita com os que falam a verdade. Tem prazer em você que fala a verdade. Mas se você fala mentira, está aqui, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Não preciso falar nada, né? Quem pratica fraude não habitará no santuário de Deus. O mentiroso não permanecerá na presença de Deus. Está lá no Salmo 101, 7. Não permanece na presença de Deus. Em Apocalipse 22, 15 diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Tem gente que tem satisfação em mentir e ver as pessoas sendo enganadas. Ela tem prazer em enganar, em contar mentiras. Eu presenciei coisas terríveis a respeito de mentira. Uma mentira puxa outra mentira. Para você sustentar uma mentira, você tem que contar mais uma. Depois, para você conseguir consertar aquela lá e tentar dar uma... É igual dívida. Você paga uma dívida, pegando dinheiro emprestado com outro, até quando você vai ver, você deve para todo mundo. A mentira é a mesma coisa. Para você conseguir segurar aquela mentira, você conta mais 10 mentiras. Para você poder estruturar aquela mentira. E isso mostra quem é você, o seu caráter. Então a mentira não faz parte do caráter do crente. Aqui fala que vai ficar de fora do reino de Deus os que amam
os que praticam a mentira. Tem gente que ama a mentira, ele tem prazer em mentir. Tem pessoas que têm o vício da mentira. Um outro texto diz que, lá em João 8,44, um verso conhecido, ele fala que o diabo é o pai da mentira. E ele é mentiroso desde o princípio. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no 1 ao 3, diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão da fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens mentirosos, hipócritas, que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento, consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Então aqui ele está falando que esses ensinos, doutrinas, falsos profetas que se vestem de santos, que trazem doutrinas de demônio e fazem uso da mentira. Então olha só como Satanás engana o mundo. E por último, diz assim, que a fortuna obtida com a língua mentirosa é uma ilusão fugídia e uma armadilha mortal. Então muita gente consegue lucros, consegue vantagens utilizando da mentira. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você é crente em Jesus Cristo, a mentira não pode fazer parte da sua vida. Se você está na igreja de Cristo e está chegando agora, saiba que você tem que lutar contra o vício ou o costume de mentir. A mentira não faz parte do homem de Deus. A mentira não faz parte do caráter de Cristo. Essa série traz esses ensinamentos que a gente conhece, mas para reforçar, porque isso nos afasta do reino de Deus. Isso nos afasta da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso nos afasta da comunhão com Deus. Se você quiser mesmo estar debaixo da graça e das misericórdias de Deus, você não pode ter parte com a mentira. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, ainda na questão da fala, da língua, é a maledicência. A maledicência, ela está relacionada a dizer mal, a falar mal dos outros. E como isso é comum em todos os meios. As pessoas começam uma amizade falando mal de outra pessoa, de uma outra pessoa. Um vizinho começa a conversar com outro vizinho falando mal de uma outra pessoa. Um funcionário de uma empresa começa a ter um relacionamento com outro colega falando mal do chefe. Então, a maledicência, ela está impregnada no comportamento humano, no comportamento social humano. Então, a socialização das pessoas, elas têm um percentual gigantesco dentro desse contexto, dentro desse momento de socialização, uma parcela dessa socialização, ela se funde exatamente no falar mal de alguém ou de alguma coisa. Provérbios capítulo 6:16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então olha só, o Senhor odeia 7 coisas. E essas 7 está listada lá em Provérbios 6, 16 e 19. Nós não podemos fazer uso da maledicência, de falar mal das pessoas. Tem gente que fica com a língua coçando para falar mal, para contar, para fazer aquelas fofocas. A língua não para. Quero falar. O cara não consegue nem dormir. A pessoa não consegue. Ela tem que mandar o zap, ela tem que pôr no Facebook, ela tem que ligar, ela tem que pegar e levar a pessoa para o cantinho. E ela precisa. Senão ela não tem satisfação. Eu faço isso, meu irmão, minha irmã, para você sentir que isso não pode fazer parte. Essa didática, essa expressão que eu estou usando aqui,
para vocês. Não podemos ter isso nas nossas vidas. É isso que afasta a bênção de Deus da sua casa. E a gente tem falado isso. Eu tenho falado isso na igreja. Muitas vezes, vou lá buscar a unção, vou buscar a rosa sagrada, eu vou buscar não sei o que, eu vou lá pagar a oferta, eu vou lá. Irmão, o que Deus quer não é sacrifício. O que Deus quer é um coração puro, que anda na sua palavra, que atenta para aquilo que Ele diz. É nisso que está as bênçãos do Senhor. Não é nenhum tipo de receita, mas é atitude de vida, coração colocado no altar para ouvir, para estar ali debaixo da palavra, sendo levado pelo Espírito Santo em uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. Estamos falando de coisas que são pecado, mentira, né? A maledicência, a inveja, olha quantas coisas que nós estamos falando. E a maledicência sempre está relacionada à inveja, ou alguma mágoa, ou algum, a pessoa se sente menosprezada, então ela quer desaguar tudo isso na maledicência. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei, diz o Senhor. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Ou seja, imagine se Deus encontrar em mim um coração altivo, com soberba, Ele fala que não me suporta. Imagine você ouvir do Senhor que Ele não te suporta. Né? Alguém chegou e falou, não suporto você. Imagine Deus olhar para você e falar isso. Está aqui escrito, não sou eu que estou falando. Está lá no Salmo 101, verso 5. Depois você lê aí na sua casa. E diz, voltando, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Deus está dizendo que vai destruir aquele que fala mal do seu próximo às escondidas. Será que eu quero falar mal do meu próximo sabendo disso? Tem uma maldição aqui, ó. Tem uma promessa da parte de Deus. Muitas vezes a gente quer aquelas promessas, E tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me ajudar, 1000, cairão na minha esquerda, 1000 na minha direita, não serei abalado. O Senhor é contigo, ser corajoso, então tantas coisas, Mas e aquele que difama o seu próximo, eu destruirei. Aí você está sendo destruído e você está recitando nada, tudo posso naquele fortalecimento. Peraí, você está aqui, você não está lá, você está aqui. Porque você fica difamando o seu irmão. Você está nesse aqui. Se você se consertar aqui, é bênção na sua vida, meu irmão. Não adianta você ficar recitando o outro, porque nós estamos no problema, é esse. Esse é o nosso problema. Esse é o meu problema. Então, se esse é o meu problema, se eu me consertar aqui, a bênção do Senhor vem sobre a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que está escrito aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente, ou seja, fala a verdade, segundo o coração, aquele que não difamação com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e que não aceita nenhuma afronta, nenhuma maledicência contra o seu próximo. Olha que interessante esse outro verso aqui, irmãos, não faleis, já em Tiago 4,11, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, ele vai ser julgado da mesma forma. Olha só, depois você lê outro versículo, Levítico 19, diz assim, não andarás como fofoqueiro entre o seu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Efésios 4,29 diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é boa para promover a edificação e para que dê graça aos seus ouvintes. Provérbios 26:20 diz, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizentes, cessará a contenda. Ou seja, ele está falando, se você não põe mais lenha na fogueira. Tem gente que gosta de pôr lenha na fogueira, para coisa, ficar lá, vai lá, fala lá o que o cara fez, olha só. Meu irmão, Deus não gosta disso. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo. O hipócrita com a sua boca machuca o seu próximo. Ele quer o mal para o seu próximo, ele usa a língua. Mas os justos são libertados pelo conhecimento de Deus. Apocalipse 12:10 diz, ouvi uma voz no céu que dizia, agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi derribado.
o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Irmão, acusador. Satanás que é acusador, difamador, maledicente. Cristo é o nosso defensor. Lucas 6,45 diz: o homem bom do tesouro, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Se a pessoa só fala de maledicência, só fala dessas coisas, é que o coração dela está cheio disso. É o que está escrito. Provérbios 21:23, que guarda a boca e a língua se guardará das angústias da sua alma. Coisas, ensinos da palavra de Deus a respeito da maledicência. Não seja nenhuma destas coisas nomeadas no nosso meio. Porque o Espírito de Deus habita no meio da igreja, habita no meio de nós, e Ele não pode encontrar essas coisas. É uma decepção, uma vergonha, como se nós estivéssemos despidos. Como nós temos que ter vergonha de tudo isso. E nem, se esses pensamentos ou essas práticas, nós temos que lutar contra elas com toda a nossa força. Por último, para a gente finalizar, desses 3 pontos que eu quero abordar nessa noite, é a murmuração. Murmuração é o ato de você reclamar sem ter coragem direta de fazer algo público. Então a murmuração é uma reclamação em voz baixa, um murmúrio. Depois que você leva uma bronca do seu pai, de sua mãe, quando eu era criança, aquele tipo de coisa. Aqui em casa, de vez em quando, eu ouço isso. Aquele velho lá, que fica mexendo. Isso é murmuração. E a murmuração, ela é a expressão do nosso descontentamento, nossa revolta, a nossa frustração contra a vontade de Deus, contra as coisas que estão acontecendo conosco. Então a gente vive murmurando. Isso não dá certo, essas coisas tá ruim, eu não... Sempre aquela murmuração, sempre aquela murmuração. Sempre aquelas reclamações. E a palavra de Deus diz que essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua vida e com a sua sorte, e seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. E eles vivem murmurando. Número 16:41 diz que no dia seguinte toda a comunidade de Israel começou a se queixar contra Moisés. Nós vemos quanta murmuração em relação a Moisés quando o povo saiu do Egito. Romanos 9:20 diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou? Por que me fizeste assim? Outro texto falando sobre murmuração diz, Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas, sem discussões. Filipenses 2,14. Tiago 5,9 diz, irmãos, não fiquem murmurando um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqueles que vivem murmurando vai comer dos frutos das murmurações. No deserto, toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Lamentações 3:39. E a gente, muitas vezes, quando somos punidos, ainda reclamamos, murmuramos. Nada além da justiça. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Olha, a língua é um mundo de iniquidade.
Então a gente falou de murmuração, falamos de mentira, falamos de maledicência, tudo a partir da língua. E aí diz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não espalhe calúnias no meio da igreja. Não se levante contra a vida do seu próximo, porque eu sou o Senhor. Olha quantas coisas aqui, meu irmão. Então eu queria deixar esses ensinamentos, né, recordá-los. Todos, eu creio que já conhecem esses princípios, mas nós precisamos estar enfatizando esses princípios para que o Espírito Santo esteja habitando no nosso meio, com liberdade, para fazer milagres, para operar sinais e maravilhas. Nós temos que santificar. Antes de Deus se manifestar no Monte Sinai, Ele pediu para o povo se santificar, largar as coisas, abandonar o pecado, para que Ele pudesse se manifestar. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, em bênção, em prosperidade, em poder, em saúde, abandone o pecado, meu irmão. Abandone o pecado, deixe o Espírito Santo tomar a direção da sua vida. E todas essas coisas aqui é contrário a Deus. E aquilo que é contrário a Deus é pecado. Então, meus irmãos, tudo isso que eu tenho falado nesses dias são ensinos do Novo Testamento para a nossa edificação, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Para a gente encerrar, eu queria ler Mateus 7. Nós já vamos orar. Mateus 7. No verso 24. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E essa casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Irmãos, aonde você está edificando a sua casa, a sua vida? Aonde? Nestas palavras, praticando-as. Então, independente da chuva, sua casa vai permanecer de pé. Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo e que Ele nos abençoe na prática, né? No exercício da prática da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus, amém. Estamos encerrando a nossa reunião de oração nessa noite. Queremos agradecer a Deus por esse momento precioso na presença dEle. E que realmente agora que vamos estar colocando diante dEle as nossas petições, as nossas orações, que Ele receba como incenso agradável as nossas orações e atenda a necessidade nossa. É o que nós oramos em nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando essa parte. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este culto, por esse momento precioso na Tua presença, Pai. E que nossos corações estejam realmente voltados a Ti, nesse momento de adoração a Ti. Recebe como incenso agradável nosso culto e é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, até domingo, se Deus quiser, às 9h30 da manhã estaremos lá no nosso salão. A paz a todos.